né? Esse foi o encontro particular do nosso Senhor com os seus discípulos, né? Estava ele, somente ele e os 12, inclusive Judas, né, estava com ele nesse momento. Era a última noite em que ele estava com os seus discípulos, né? Dali por diante começaria toda a dor e sofrimento que o nosso Senhor ia passar, né? E esse é o ensinamento mais longo de Jesus, que nós encontramos ali, vai do capítulo 13, que nós começamos a ler, até o capítulo 17. São 5 capítulos, praticamente com ensinamentos e um longo discurso, né? O mais longo discurso do Senhor Jesus, né? Escrito nos evangelhos. E nós vemos logo nesse versículo primeiro, né, que Jesus, né, ele começa dizendo, né, o momento, né, antes da Páscoa, sabendo Jesus, né? E isso é importante. Jesus sabe todas as coisas. Jesus, ele tinha controle absoluto do que estava acontecendo. Ele sabia que nada era por acaso. Tudo tinha uma direção do Pai. A vontade do Pai se concretizava, se completava. Ele tinha muita consciência a respeito de cada momento, de cada circunstância, de cada etapa da sua vida, do seu ministério. E ele sabia que a sua hora era chegada para cumprir, né, o propósito final da sua vinda, que era a nossa redenção. Né? Jesus, ele, ao longo do ministério, ele viajou e andou para todos os lugares, ensinando nos diversos vilarejos, né? Ele foi surpreendido pelas pessoas que o abordavam no caminho, nas casas, né? Por diversas circunstâncias, né? Ele foi, digamos assim, eu falei surpreendido, mas o Senhor não era surpreendido pelas coisas, né? Ele era abordado e ele dizia, não, nós vamos agora para Jerusalém, mas importava passar por Samaria. E eles passaram por Samaria. E lá ele se encontra com uma mulher no poço de Jacó. Mas aquilo não era por acaso também. Ele sabia que não era por acaso. Né? Talvez nós disséssemos, não tenho tempo para falar contigo. Agora que eu estou indo para Jerusalém, eu tenho que adorar a Deus, tenho que buscar o Senhor. Não posso falar contigo. Mas não, com Jesus não era assim. Né? Ele se detém ali e ali nós encontramos registrados um ensinamento profundo a respeito, né, da adoração a Deus, junto com aquela mulher. Então Jesus, ele ensinava e no cotidiano dele, né, nós vemos ali o propósito do Pai se cumprindo, né, na vida, na experiência dele, no ministério dele. Ele sabia que estava dentro da vontade do Pai. Então essas coisas não atrapalhavam o andamento do ministério dele. Ele não se sentia incomodado por uma pessoa vir falar com ele quando ele estava querendo fazer outra coisa, ou, né, como nós agimos, às vezes, eu sou assim um pouco, irmãos, às vezes eu tenho um plano, eu projeto as coisas, quero fazer isso, aquilo, e alguma coisa se atravessa no caminho, a gente já fica perturbado, poxa, mas como é que é isso? Né? Mas com Jesus não era assim. Né? Ele era tranquilo e suave em todas essas circunstâncias que às vezes parecia ser, né, estava fora dos planejamentos dele, né? Mas nada disso o afetava. A vontade do Pai se concretizava ali naquelas circunstâncias, naquela alteração de percurso, digamos assim, que ele atravessava. Então aqui diz que Jesus, sabendo de todas as coisas, ele, sabendo que já era chegada a sua hora, então ele sabia qual era o momento do seu ministério que ele estava vivendo ali. Ele tinha percepção muito clara, irmãos, né? Nós vemos pelos evangelhos, né, daquele momento que ele estava vivendo. Ele sabia que era a última ceia dos discípulos. Em outro momento, ele disse, olha, né, desejei muito, né, comer essa ceia convosco. Ele sabia que era a última. E ele disse mesmo que agora nós somente no reino dos céus eu vou comer do fruto da vida, tomar do fruto da vida com vocês novamente. Né? E diz aqui que ele, tendo amado, né, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa palavra é maravilhosa. Essa frase é maravilhosa. Amar até o fim. Jesus não somente falou sobre amor e deu aula, ensinou, não, ele viveu isso que ele estava ensinando. Né? E ele diz aqui que Jesus amou da forma mais pura, mais singular, mais perfeita, mais nobre, mais radical, podemos dizer, paradoxal, né? De que nós temos menção, o que ouvimos falar. Vejam só, né, irmãos? Jesus atravessava
a maior aflição da sua existência humana. Aquele momento dele era o momento de maior aflição da sua pessoa humana, dele como homem aqui na terra. A agonia da crucificação, irmãos, já estava invadindo o seu coração. Ele já sentiu o peso dos nossos pecados naquele momento ali já. Ele já estava sentindo. Isso se concretizou logo a seguir, quando ele saiu desse cenáculo com os discípulos, e ali, ao batalhar em oração, em angústia diante do Pai, ele transpira gotas de sangue, tamanha a aflição e a angústia que ele sofria. Ele mesmo disse para os discípulos: a minha alma está a ponto de morrer, né? Estou aflito até a morte, ele disse. Então Jesus estava vivendo um momento angustiante para um ser humano, né? Algo que realmente nós não imaginamos, né? O que seria esse momento, mas podemos ter uma ideia, né? De como Jesus estava aflito naquele momento, né? Seria normal, né, para qualquer um de nós, para qualquer pessoa, que num momento desse, sabendo o que ia lhe acontecer, ele se ficasse um pouco mais recluso, mais introspectivo, mais fechado, em oração, né, em jejum. A gente faz isso também, né? Então, momentos de dor e aflição, se achegasse mais ao Pai e tudo mais, e ficasse mais melancólico, digamos assim, né? Seria normal e até justificado, né, se nós lêssemos isso nos evangelhos e tudo mais, mas não é o que nós vemos. Nós não vemos Jesus agindo dessa forma. Em meio a essas grandes lutas, irmãos, que ele sofria, ele voltou o seu olhar para aqueles que ele amava. E ele os amou até o fim. E até o fim, irmãos, até o fim, até a morte, não, é até as últimas consequências, irmãos. Ele deu tudo por esse amor. Então é nesse sentido também que ele amou até o fim. Amou com tudo que ele tinha, até o fim. Esgotou todos os seus recursos por amor a nós. Então aquele que ele havia amado, ele amou até o fim. Isso aí é muito poderosa, essa frase, de amar até o fim. Isso fala mais do que o momento ali da ceia, fala de tudo que ele iria fazer a partir dali, na sequência daquela refeição com aqueles discípulos. Jesus, então, irmãos, apesar dessas lutas, ele se volta para os discípulos, né? Ele volta a sua atenção para eles. Ele não permitiu que as suas lutas íntimas, as suas dores e tribulações e dificuldades, né, afetasse o seu amor para com aqueles que ele devotava a sua vida, o seu coração. Né? Nenhuma circunstância iria, né, eximi-lo de expressar esse amor. E isso é maravilhoso, né? O verdadeiro amor, ele desconhece essas situações pessoais que isentam a responsabilidade de ofertar a alguém o amor. O verdadeiro amor, né, não tem condições pessoais que me justificam de deixar de amar. Não, eu não vou amar porque eu estou com uma situação assim, assim, com uma dor assim, assim, com uma dificuldade, com uma enfermidade, com um problema tão grande, financeiro, isso, aquilo. Não, eu não vou amar por conta disso. O verdadeiro amor não tem justificativa para não ser ofertado, doado, agraciado para com o próximo. Esse é o amor que Jesus demonstrou. O verdadeiro amor, irmãos, ele não pega férias, né? Ele não tem feriado, ele não tira uma folga para descansar. O verdadeiro amor, ele ama até o fim. Às vezes nós vemos isso, né? Pessoas enfermas, já viram pessoas que são enfermas e a gente visita para consolar, para levar uma palavra. No final a gente sai mais consolado, né, do que levamos o consolo para a pessoa. Né? A pessoa naquela situação, ela tem né, essa nobreza, esse caráter cristão cheio do Espírito de Deus de nos dar esse consolo a nós que fomos lá para ofertar a Ele. Né? Então Jesus não se cansou de amar. Amou até o fim. Quantos de nós, irmãos, podem dizer isso, né? Que amamos até o fim? Às vezes nós, né, existe algum limite, né, para amar? Poxa, mas eu já amei tanto essas pessoas, amei tanto. Não, agora chega. Agora, existe algum limite, né, para se amar alguém, irmãos? Na verdade, quando nós pensamos assim, né, poxa, mas já
fiz tanto, já fiz tudo, já amei, agora eu não vou amar mais. Né? Quando nós agimos ou pensamos, às vezes, dessa forma, às vezes nós não falamos isso, às vezes nem temos essa percepção desses nossos sentimentos, né? Não temos a percepção disso, mas quando nós pensamos dessa forma, nós estamos, na realidade, né, dizendo assim, olha, tudo que eu investi, eu não tive retorno nenhum, eu não vou continuar investindo nisso, né? Então, como que querendo um retorno para o amor que a gente deu. Né? E o verdadeiro amor não espera esse tipo de retorno ao investimento dado. Né? Jesus, irmãos, ele não colheu aqui em vida dos seus discípulos, ele não colheu nem um décimo daquilo que ele semeou de amor para eles. Por mais que eles amassem o mestre também, mas em termos de resposta mesmo deles, nem um décimo ele não colheu. No momento da sua prisão, eles fugiram todos, inclusive. Né? Então, mas isso não foi justificativo para Jesus deixar de amá-los até o fim, até as últimas consequências. O amor devotado àqueles discípulos, irmãos, ele era um grupo que nos representam ali. É o amor que ele devota a nós, até o fim. É o amor que ele devota a você, irmã, até o fim. Então, nós não temos essa capacidade de, por nós mesmos, né, expressar um amor desse tipo. Né, nessa estatura, né, nessa altitude aí. Né, Jesus, então, ele não tendo colhido nem um décimo, né, do seu amor, do amor que ele devotou, ele amou eles até o fim, até as últimas consequências. E Jesus amava por quê, irmãos? Porque Jesus, como o Pai, ele é amor. É a expressão, a essência dele, do seu ser. E o amor que ele devotou às pessoas, ali aos discípulos, era resultado também de um compromisso, de uma aliança com o Pai, de cumprir um propósito aqui nessa terra, de dar a sua vida. Jesus também é juiz, mas no propósito que ele fez de remir aos perdidos, ele veio como um salvador para dar vida. Ali entrou em 100% a misericórdia do Senhor, na pessoa de Jesus somente. Jesus disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Então a misericórdia foi derramada sobre os homens, ali sobre os discípulos, e continua sendo derramada sobre nós hoje. Haverá tempo para a justiça e juízo de Deus? Haverá, porque Deus é, assim como ele é perfeitamente amor, ele é perfeitamente justiça. Mas ele é longânimo, paciente, misericordioso. A misericórdia é a espera do amor para fazer juízo e fazer justiça. Então Jesus, ele veio, esse era o padrão de Jesus. Ele decidiu amar. E o verdadeiro amor, irmãos, não é um sentimento, é uma decisão, é um princípio de vida em que se oferta ao seu semelhante, independente de situações de receber reconhecimento, retorno. É difícil, né? Às vezes até ingratidão, né? Recebe-se, mas aquilo não podemos nos arrepender de ter amado porque a pessoa foi ingrata ou porque a pessoa reverteu isso em algum mal para a gente. O amor, ele nunca ele é vão. Ah, não, foi um desperdício de amor que eu ofertei porque a pessoa não reconheceu, porque a pessoa foi injusta agora, porque agora ela está me fazendo mal. O amor sempre vence, irmãos. Né? O amor, ele vence o mal. A morte de Jesus foi o amor na sua máxima potência que venceu o pior mal da humanidade, foi a morte. Então o amor vence o mal. Sempre, sempre. E nunca nós perderemos se nós amarmos. Deixar de amar, sim, é uma derrota para a gente. Né? E o amor, ele se traduz, né, em serviço. O versículo 13, irmãos, diz assim que Jesus, ele, sabendo que o Pai tinha depositado tudo nas suas mãos, todas as coisas, e que ele havia saído do Pai e ia para Deus, saído de Deus e ia para Deus, então Jesus tinha uma consciência muito perfeita, precisa, de quem ele era como filho. Ele sabia que ele era Deus com o Pai, um com o Pai.
Isso ninguém ia tirar. O diabo tentou tirar lá no começo do ministério, né? Se tu és filho de Deus, faça isso. Jesus, olha, afasta de mim, Satanás. Também está escrito. Então, Jesus não foi tentado, mas ele sequer sucumbiria a isso porque ele sabia quem ele era. Então, Jesus sabia quem ele era. Na sequência, sabendo disso, ele se levanta da ceia, ele tira as suas vestes, a sua túnica, né? Fica só as vestes mais inferiores ali, e se cinge, amarra uma toalha e passa a lavar os pés do discípulo. Uma tarefa estritamente doméstica, e às vezes de escravos que faziam isso, né? Jamais os donos da casa, os senhores iriam fazer isso. Uma tarefa doméstica, um momento tão espiritual, né, irmãos? Que nós vemos nesse momento da ceia ali. É esse momento que nós vivemos aqui agora, nesse culto, é um momento espiritual. E Jesus vai fazer algo muito material, doméstico, uma necessidade humana das mais simples, básicas, né? Algo dessa vida, lavar o corpo, é o exterior. Não parecia não ter nada de espiritual nessa prática de Jesus de lavar o pé dos discípulos, né? Até humilhante era. Então Jesus sabia que ele era celestial, que ia voltar para o céu, e fazer uma tarefa doméstica não ia mudar quem ele era. Pelo contrário, ele seria muito mais exaltado por a dignidade dele, por sua humildade, né? Jesus, ele não precisava de nada, não tinha necessidade de coisa alguma, nada lhe faltava. Aquele ato, aquele gesto em si, para ele em si, não acrescentaria nada. Não ia mudar nada. Se ele deixasse de fazer aquilo ali, talvez nós não sentíssemos a falta disso ali. Nós nem iríamos imaginar uma cena dessa, se não tivesse escrito para a gente ter conhecimento agora. Então era algo que parece que não acrescentaria em nada, né? Embora também isso serviu como um ensinamento, depois, mais adiante, ele diz, olha, o que eu faço agora vocês não sabem, mas depois saberão. Logo depois ele ensina e demonstra o que ele estava fazendo. Mas não era apenas um ensinamento, né? E Jesus, então, ele decidiu, irmãos, tomar para si, né, aquela responsabilidade que seria para os domésticos, para os empregados, para os escravos. E ele tomou para si aquela responsabilidade. Essa é a forma mais genuína, né, de servir. O servir, irmãos, é uma expressão do amor. Quem ama, o resultado de amar é servir. Não dá para amar de forma só, digamos assim, digital, né? Oi? É emocional, de forma à distância, só com palavras e pensamentos, e, né, desejo e força, embora a oração é importante, né, no amor, mas ela se expressa em atos práticos, né? Quando nós falamos do amor de Jesus por nós vemos a maior expressão é a cruz, né? Foi algo que ele fez de fato, né? E que é o resultado, é a consequência de quem ama é servir. E Jesus, então, ele faz exatamente isso, né? Muitas vezes a gente vai servir alguém, né, para ter alguma resposta, para ter um resultado de gratidão, né? Ou então alguém que pode contribuir, não digo financeiramente, mas às vezes com alguma causa nossa, algum projeto nosso. Então a gente serve às vezes automaticamente, tem mais inclinação para servir alguém que pode também trazer algum retorno para a gente, né? Mas raramente nós vamos servir alguém, não digo que não aconteça, mas servir sem propósito, sem intenção nenhuma, só por servir mesmo, né? Essas coisas são muito mais difíceis de nós termos no nosso dia a dia, né? Servir alguém que não acrescente nada à nossa vida, né? Então o serviço, irmãos, de Jesus aqui não iria mudar quem ele era, como eu disse antes, a sua identidade, né? Mas foi exatamente o que ele fez. E nós temos muitas oportunidades para servir também. Jesus, ele identificou ali, ele não foi lavar os pés porque os pés, porque eu quero lavar, não, porque estavam sujos mesmo. E é comum
É comum, nós vemos em todas as outras passagens bíblicas, quando Jesus ia para uma ceia na casa de alguém, alguém lavava os pés dos convidados, das pessoas que chegavam na casa. É comum, aquelas ruas poeirentas, né, os calçados abertos, calor, suor, poeira. Então é comum as pessoas lavarem os pés, mesmo porque as mesas não eram como as nossas, eles se assentavam em almofadas no chão, com os pés para trás e tudo mais. Então era comum alguém lavar os pés. Naquela noite ninguém lavou os pés de ninguém ali, porque não havia servos, não havia empregados, só haviam senhores ali, né? E Jesus, havia uma necessidade, irmãos, que precisava ser, que clamava por atenção. Nós encontramos necessidades em nossa volta e nós temos a oportunidade de servir muito, muito. Né? Sempre que nós encontramos uma necessidade, aí está a oportunidade para servir. Sempre. Os discípulos sabiam, né, que ninguém havia lavado os pés, ninguém se moveu para isso, mas o Filho de Deus, ele não mandou ninguém fazer isso, não pediu ninguém fazer isso, mas ele próprio, vendo a necessidade, ele se levantou e fez. O ambiente melhor, Deus, para nós servirmos, irmãos, é justamente o ambiente doméstico assim, né? Na nossa casa, onde ninguém vai nos dar uma medalha por nós servirmos uns aos outros, né? Em coisas pequenas, às vezes. Eu falei isso, uma oportunidade, às vezes está à mesa, diz, alguém precisa de sal, ninguém se dispõe a levantar e buscar, ou pede para o outro, não pegue e faça, e sirva. Isso deve ser uma prática na nossa vida, né, irmãos? Não deve ser algo que nós devemos fazer, deve ser automático, na verdade, daqueles que amam, né? Nós temos que praticar isso no nosso ambiente doméstico, porque às vezes nós negligenciamos essas pequenas coisas no serviço um ao outro. Existem 3 dimensões no serviço, nós podemos dizer, em servir as pessoas. Né? Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos noção das coisas. Nosso pai, nossa mãe, precisava pegar, vem cá, ó, faz isso, faz aquilo. E nós fazíamos, né? Era obrigado a fazer, né? E nós fazíamos. Não tínhamos percepção de que havia necessidade de fazer aquilo. Éramos crianças, né? Mas algumas pessoas, elas não ultrapassam essa fase das crianças. Elas precisam ser mandadas fazer. Elas até fazem, mas precisam ser mandadas, porque não tem a noção das necessidades em sua volta. Às vezes a criança olha muito para si, por conta da nossa natureza humana, né? Então a criança não tem essa percepção. E às vezes nós, como adultos, crescemos continuando sem essa percepção, irmãos, da necessidade do nosso próximo. Fizemos aquilo que somente que somos obrigados, né? Aqueles que avançam um pouquinho nessa etapa, né, para um maior grau de maturidade, eles já estão meio atentos, às vezes perdem, né, alguns momentos, mas quando são convidados a servir, já servem com alegria, né, e já cresceram um pouquinho. Mas aqueles que estão exercitados, irmãos, na fé, no servir, no amar, ele está perceptível às necessidades, e ele se antecipa e serve. Né? Então esse já está num nível de amor e de serviço maior. São níveis bem claramente distintos, né? Mas podemos dizer que é um outro nível. Eu falei em dimensão de amor, mas é um outro nível, sim, de maturidade espiritual. Mais sensível, disposto a agir. A nossa maturidade espiritual, irmãos, ela vai ser muito mais observada nos pequenos gestos de serviço do que nos momentos espirituais, de adoração, de oração, de louvor. Muito mais nos pequenos gestos cotidianos do dia a dia. Ali nós descrevemos, né, perante as testemunhas, o nosso nível de espiritualidade, nosso amor cristão. Vejam que Jesus estava ali também. Judas estava ali também. E Jesus lavou os pés de Judas. Quem faria isso, irmão, sabendo que ele ia trair em menos de 24 horas? Quem de nós faria isso, irmãos? E ele não fez para afrontá-los. Claro que constrangeu, certamente, mas não foi suficiente para trazer arrependimento. Mas, às vezes, uma atitude dessa traz arrependimento para uma pessoa que te tem como inimigo, como adversário,
como oposto. Então, Jesus, ele amou a Judas da mesma forma. Né? É difícil nós servirmos pessoas que não gostam da gente, que não simpatizam, que nos tratam mal. É muito difícil, irmãos. É bem complicado. Não vou dizer que é algo simples, não. Mas é algo poderoso, irmãos, fazer isso. Isso exerce um poder, né, tremendo. Amar e servir aqueles que nos prejudicam. É uma sublime expressão do poder que a graça de Deus tem para eliminar sentimentos de rancor, de amargura, de vingança. Isso é para nós, quando nós fizemos isso para os nossos inimigos. Primeiramente para nós. Para nos curar de qualquer sentimento assim, para arrancar isso e permitir que o amor de Deus ocupe todos os espaços do nosso ser. Que não haja espaço para essas coisas, porque elas se competem entre si. A ira, a raiva, o desejo de vingança e o amor. Para se arrancar isso, o serviço ele é perfeito, né, para fazermos isso. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 20. Mesmo que a pessoa então não modifique a sua atitude com relação a você, você estará livre para amar e para prosseguir na vida cristã como nós somos chamados para fazer. Né? O Espírito de Deus vai ter a oportunidade de limpar o nosso coração nessas condições. No versículo 6, Jesus então começa a lavar os pés dos discípulos. Né? E pensa, não é? Pensa, se coloca no lugar desses discípulos, né? O constrangimento deles. Eles sabiam que alguém precisava lavar o pé. E logo o mestre deles se levanta para lavar os pés deles. O silêncio, irmãos, vejam que foi tudo em silêncio isso aí. Jesus estava ensinando algo poderosíssimo sem dizer uma palavra. Pode ver quem tem a Bíblia em vermelho ali, aquele trecho é tudo, não tem palavra de Jesus nenhuma. Então um deve ter olhado para o outro, por que eu não pensei nisso antes? Por que tu não fizesse isso? E agora? Isso tudo pensando, né? Aquilo ali devia estar fervendo no coração deles. Aí Pedro, como sempre, né? Representando tudo o que os outros também já estavam pensando. Pedro, no versículo 6, diz assim: Senhor, tu lavas os pés a mim? Poxa, tu és o mestre, o Senhor. Nós, os discípulos. Jesus disse: olha, o que eu faço tu não sabes agora, mas depois saberás. Jesus disse que iria fazer. Esse é o meu propósito e eu devo fazer isso. E aí Pedro, né, ele diz: nunca me lavarás os pés. Não. E aí a gente vê isso como uma, puxa, parece uma humildade, né? Eu sou inferior, ele é o mestre. Não, isso é uma posição orgulhosa, irmãos. Que humildade que é essa que impede que o mestre cumpra a vontade dele na minha vida? Jesus quer me lavar e quer me purificar. Eu disse: não, tu não. Deixa que eu me lavo sozinho. Será que nós temos condições de nos lavar e nos purificar sozinhos de pecado? Então, era uma posição orgulhosa dele. Mas Pedro, ele aprendia rápido também, né? E Jesus disse assim: olha, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Nós precisamos ser lavados sim por Jesus para ter parte e comunhão com ele. Imediatamente, Pedro já responde: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, ele sai de um extremo e vai para um outro extremo, sai de um ponto de orgulho e vai para onde, irmãos? Para um ponto de orgulho maior ainda. Irmão. Uma falsa humildade. Não, Senhor. Então, lava também tudo, está tudo. Né? Senhor, faz do meu jeito. O teu jeito não está certo, lavar só os pés. Lava tudo, então. Não, do meu jeito é que está certo. Então, vejam só, irmãos. A questão do orgulho é algo muito sutil no nosso coração. Nós temos que cuidar muito com isso. Quando se serve, nós temos que ter muito cuidado, porque aquilo que é bênção, ele já se transforma. Pode nos corromper já, nos encher de orgulho por estar servindo. Então, é algo muito sutil. Devemos ter muito cuidado. E Jesus, então, ele responde, né? Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Aí Jesus traz uma reflexão espiritual a respeito disso, de lavar os pés. Até então Jesus fazia tudo em silêncio, aí ele, como ele é chamado por Pedro aqui, ele é obrigado a falar antes de explicar o que ele estava fazendo. Mas Jesus, então, né, ele
ele diz assim, a palavra de Deus diz assim, irmãos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O próprio João fala no capítulo 15, Jesus dizendo isso para eles. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando nós ouvimos o evangelho da salvação, que é a palavra de Deus pregada, irmãos, e nós cremos em Jesus, nós fomos gerados de novo pela palavra. Nós somos limpos, purificados, justificados diante do Pai, pelo poder do evangelho, expresso na palavra pregada. E nós somos nova criação. Por isso que o batismo nas águas, né, ele representa essa lavagem pela palavra, que a própria palavra também diz, né? Jesus ele salvou a sua igreja para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então o batismo tem esse simbolismo, esse significado daquilo que já aconteceu conosco. Fomos lavados e purificados pela palavra que foi pregada, e um dia nós cremos e recebemos Jesus e fomos salvos. Então, por isso que o batismo é uma vez só. Nós precisamos lavar. Aquele que já está limpo não precisa lavar, senão os pés. Mas por que nós precisamos lavar os pés, irmãos? Hoje nós viemos para a ceia do Senhor, para lavar os nossos pés também. Isso é algo que nós devemos fazer no dia a dia, irmãos. Os pés, eles representam, né, é a nossa condução, né? É por onde nós andamos nesse mundo e temos contato com as coisas do mundo. Os pés, como é claro que não é só os pés que são sujos, mas a nossa mente, né, ela fica impregnada com muitas coisas do mundo. E eu preciso sempre que eu tenho um tempo, uma oportunidade, porque Jesus, ele habita em mim pelo Espírito de Deus. Sempre que tem um tempo, mesmo que não seja em casa quando chegar, eu tenho que parar e lavar os meus pés, né, e buscar o Senhor. E me consertar com o Senhor nas coisas que se apegaram, né, à minha alma e que estão contaminando a minha alma e que podem dificultar a minha comunhão com o Senhor, de ter parte com Jesus. Eu preciso constantemente estar lavando os pés. Eles lavavam os pés toda vez que saíam e voltavam para casa. Saíam, voltavam para casa, lavavam os pés. Saíam, voltavam para casa, lavavam os pés. Então nós estamos sempre nas ruas, irmãos. Então sempre temos que nos recorrer a algum local e lavar os nossos pés, nos colocar diante do Senhor, pedindo para que o Senhor nos purifique, nos perdoe, nos lave. E a ceia do Senhor é um momento muito específico para isso. Não é algo que nós devemos esperar na ceia do Senhor para fazer. Mas a ceia do Senhor, nós sempre fizemos esse chamado porque ela representa justamente essa lavagem dos pés. Por que o batismo é uma vez só que a gente faz? Porque uma vez salvos, nós já estamos salvos. Nós precisamos agora lavar os pés de tempo em tempo. Por isso que a ceia, ela é contínua. Nós a fizemos de tempo em tempo. Para quê? Para ter um tempo de comunhão, de reconciliação com o Senhor e com o nosso próximo. Na unidade do corpo de Cristo. Então esse é o nosso chamado na ceia também. Tá bom, irmãos? Então, aqueles que... É maravilhoso essa passagem, irmãos, já concluindo, para nós participarmos da ceia. Aqueles que ensinam, né, sejam professores, mestres, aqueles que pregam a palavra, que pregam o evangelho, que ensinam, que ministram, sejam num grupo maior, como nós, a gente aqui, seja particularmente, né, eles sempre precisam de usar palavras, usar a palavra de Deus, sim, é claro, é a base da nossa pregação, mas eu falo de ensinamentos de uma forma geral. Sempre precisam usar algum artifício para facilitar o entendimento e tudo mais. E Jesus aqui, ele não usou nada. Ele ficou em silêncio, não usou nenhuma palavra e trouxe um dos maiores ensinamentos, mais poderosos. Eu nem entrei, na verdade, no significado desses ensinamentos que ele trouxe aqui, que é justamente, mas eu falei do serviço e da humildade, aquilo que ele fez. Ele conclui no final, e eu sendo mestre, né, vocês dizem que eu sou mestre, Senhor. E sou, ele sabia quem ele era. O que ele fez não reduziu isso de quem ele era. Né? Vocês dizem que eu sou mestre e Senhor. E eu sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês. Então vão e façam o mesmo. Não é para sair lavando os pés das pessoas.
Existem, às vezes, igrejas que fazem. Não há problema também em fazer isso, não há problema nenhum em fazer como, né, em memória, uma lembrança, né, daquilo que o Senhor fez, né, mas isso fala de serviço, realmente, um serviço humilde, né, se humilhar até no serviço. Então, Jesus trouxe esse ensinamento sem qualquer palavra. As palavras que ele trouxe ali foram com Pedro, porque Pedro o contrariou e tal, e ele então teve que, né, ensinar ele para ele se submeter. Mas o ensinamento dele nesse momento aqui foi só sem qualquer palavra, irmãos. Esse era o amor vivido, expresso e dado por Jesus a cada um de nós. Amém, meus amados?